Olá! Na disciplina de Enfermagem Clínica Médica 2, o tema da aula é patologias endócrinas. Nós sabemos que esse sistema endócrino, embora para muitos seja desconhecido, ele tem uma extrema importância no nosso organismo, pois várias atuações no nosso organismo dependem do sistema endócrino. E ele acometido com patologias pode levar a problemas graves, inclusive à morte. Faz parte das patologias do sistema endócrino a diabetes mellitus, que é caracterizada pela falta de insulina acarretando o acúmulo de glicose. Nós sabemos que esse processo acontece no órgão, que é o pâncreas, e aí quando há uma deficiência no pâncreas, pode essa insulina ser produzida de forma inadequada e acontecer esse acúmulo. Tanto que um paciente com pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, é comum acontecer que esse paciente, mesmo que ele não tenha diabetes, ele comece a apresentar alteração da glicemia. Aqui nessa imagem mostra que a produção de insulina de uma forma, aqui está saudável esse pâncreas sem qualquer problema e essa produção de insulina. Aqui já acontece exatamente a diabetes tipo 1, onde é já uma alteração do pâncreas e alteração aqui da questão da insulina do organismo. E aqui na diabetes tipo 2 também, onde acontece a alteração. Nós sabemos que a diabetes mellitus ela pode ser causada por fator genético, por neoplasia do pâncreas, por lesões da suprarrenal, por obesidade, ou seja, acúmulo de peso, né, um peso excessivo, acúmulo de gordura, infecção, a gravidez, que daí nós chamamos de diabetes na gravidez, que é só nesse período que acomete, mas também pode causar vários problemas quanto a isso. O estresse, a ingestão inadequada de alimentos gordurosos e com alto teor de açúcar. E a diabetes pode levar a alguns tipos, pode ser de alguns tipos, que nós temos o tipo 1, que é o adulto, que acomete o adulto jovem e crianças. Nós temos a diabetes tipo 2, que acomete mais pessoas com mais de 40 anos. E a diabetes secundária, que ela acontece devido a alguma complicação no organismo, como por exemplo, eu já disse, a infecção do pâncreas, por causa de medicações, por causa de infecções que faz bastante mudança no corpo e pode acometer esse tipo de diabetes. E pode acontecer de ter diabetes. Quais são os sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar? Se for a diabetes juvenil, o paciente vai apresentar perda de peso, astenia, poliúria, polidipsia e polifagia. Se for diabetes adulto, o paciente vai apresentar fadiga, sonolência após as refeições, irritabilidade, prurido, má cicatrização das feridas, que é uma característica muito comum do diabético, e as câimbras. E aí, como que vai ser o tratamento? Consiste, primeiramente, na mudança de hábitos alimentares, que é de extrema importância isso, a atividade física, o uso correto das medicações, que também é de extrema importância, e no caso, se for uma situação mais grave, o próprio transplante do pâncreas. Aí nós temos o coma diabético também, que é uma complicação, ou acidose diabética, que é a perda, que pode provocar perda de consciência, que é provocada pelo aumento da glicose no sangue e corpos cetônicos na urina. Pode ser causado por insuficiência da insulina, a ingestão excessiva de alimentos ricos em açúcar e também por processo infeccioso. E é muito comum o paciente com esse tipo de problema, ele apresentar um hálito acetato,
e até confunde que esse paciente está com um cheiro como ele tem um cheiro de um hálito acetado, as pessoas acham que ele está alcoolizado, mas não é, isso é devido ao problema da acidose mesmo, do coma diabético. Aí também tem a hipoglicemia, que é a falta de glicose no sangue, causada por doses excessivas de insulina, por exercícios exagerados ou uma alimentação inadequada. A gente sabe que é grave essa situação também, porque assim como a glicose subir muito, se a glicose abaixar também é muito perigoso. E às vezes o paciente ele entra numa sonolência, e dessa sonolência ele não sai mais, ele entra em coma e acaba indo a óbito. Então a gente tem bastante cuidado com pacientes que fazem uso de insulina, que fazem uso de medicação, para que essa não aconteça o efeito exatamente ao contrário e o paciente acabar entrando em hipoglicemia e ir a óbito. E também tem a diabetes insípidos, que é um distúrbio metabólico hídrico causado por falta de hormônio antidiurético, que é secretado pela hipófise. É de causa desconhecida, podendo surgir após um traumatismo craniano ou depois de uma craniotomia, onde teve algum procedimento feito com a hipófise. O tratamento consiste na redução do volume urinário e pela hidratação do paciente, ok? Espero vocês no próximo vídeo.